Olá, esse é o programa Espaço Aberto. De forma inédita, a gente saiu dos estúdios da TV Câmara e veio até a creche Menino Jesus de Praga para saber como foi que esse trabalho, que completou 30 anos em dezembro de 2014, cresceu, se estendeu e se tornou referência na região metropolitana de Campinas. Para isso, eu converso com o presidente, que é o Joaquim Paulino de Oliveira Neto. Joaquim, obrigado por ter recebido a gente aqui na creche. É um prazer estar recebendo e abrindo ao público, né, o que foi o nosso trabalho aqui. Agora, vocês surgiram em 1984, a princípio com a ideia de acolher crianças em situação de vulnerabilidade e ajudar essas crianças no que diz respeito a itens básicos de saneamento, de alimentação. Como que tudo isso que surgiu isso para vocês, na vida de vocês? Na verdade, em 1980, o Monsenhor Fernando ele tinha esse sentimento de que precisava ser feito algo para as crianças. E aí, junto com os paroquianos da Igreja Menino Jesus de Praga, foi iniciada a construção. Em 84, foi quando pronta, deu início ao atendimento de crianças. Exatamente como você falou, área de vulnerabilidade, crianças que têm risco onde moram. E mais importante, para que a mãe pudesse trabalhar. Esse é importante, né? Agora, o grande passo que nós demos, na época ainda não estava, mas o Monsenhor fez, foi o período integral. Isso é importantíssimo, porque a mãe sai de manhã, vai trabalhar, volta no horário que a criança está saindo. Então, começou com 9 crianças em 84. Mais para frente, em 97, vocês já estavam atingindo uma média de 60 crianças, é isso? Ela foi evoluindo de 9 para 15, 30 e 50 crianças foi um número que nós achávamos que era o máximo possível. Depois, ainda com o intuito de trazer mais crianças aos cuidados nossos, que a gente visava basicamente o cuidar, o educar também, mas o mais importante era dar alimentação, dar banho, ensinar higiene, não só para a criança como para as mães. Então nós conseguimos uma pequena reforma no prédio, fazer para 60 crianças. Foi a capacidade máxima que conseguimos no prédio antigo. Que ficava aqui nessa mesma região? Ficava ao lado da igreja do Menino Jesus de Praga. Um pouco mais para cima na 500 metros daqui, vamos dizer assim. Aí, feito isso, vários anos se passaram com 60 crianças. Mas a diretoria, sempre preocupada em melhorar a qualidade do ensino também e desenvolver para uns futuros cidadãos, a gente achou melhor fazer assim, vamos pensar grande, vamos partir para a educação também. Só que lá não cabia mais. E visava lá de 3 meses a 3 anos. E a gente sabe que a criança, até os 6 anos, é importante para ter esse ensino, esse cuidado, essa orientação. Aí a diretoria se reuniu e falamos assim, vamos comprar terreno próximo daqui, foi o que nós fizemos, compramos 2 terrenos, e onde foi construída essa sede aqui. Então, em 2005 começou, em 2006 foi construída com o projeto Dobrar, né? Foi chamado assim, projeto Dobrar. Por que dobrar? Sair de 60 crianças para 120 crianças. Antes da gente chegar nessa fase dos 120, com que recursos vocês conseguiram fazer a compra do terreno? Foi através de doação? Foi parceria público-privada? Como que foi esse levantamento de recursos para a compra desse terreno? Rafaela, tudo que você possa imaginar. Hoje em dia é assim, na época foi assim. São eventos, pizza, jantares, arrecadação através de ações entre amigos, empresários, foi muito importante empresário. Agora acho que o mais importante foram as pessoas da comunidade, que vendo aquele objetivo que nós tínhamos e já sabendo como nós somos sérios na aplicação dos recursos e nas intenções do fazer, contribuíam. Um queria dar 10 sacos de cimento é meu, o outro falou, não, eu vou dar ferrinhos, tijolo, e assim foi. Conseguimos chegar e arrecadar o dinheiro, né? Que é o prédio que a gente está hoje aqui conversando. Mas esses levantamentos, esses recursos, eles aconteceram até o básico de um prédio, que é fundação, levantar as paredes, fazer a parte estrutural, cobertura. E aí chegou uma hora que nós precisávamos fazer o acabamento. Que é a parte mais cara da obra. Que é a parte mais cara da obra. Aí tivemos no grupo de pessoas da comunidade, alguém falou assim, vamos criar o projeto Decor Social. E aí se criou o projeto Decor Social. Então, me lembro, foram 77 arquitetos da região de Campinas
que se mobilizaram e cada um pegou uma parte, um pedaço, né, uma área aqui do prédio. E hoje, até hoje nós temos os enfeites, tem as fotos deles. Eles conseguiram a doação dos seus fornecedores para a construção. E foi, quando a gente viu, estava tudo pronto. Por que você acha, Joaquim, que foi possível construir essa imagem ao longo do tempo para conseguir tanta ajuda na hora que se precisou? Como foi o trabalho de vocês ao longo do tempo para se criar uma imagem tão positiva perante a sociedade campineira a ponto de levantar tantas pessoas para ajudar na construção desse prédio? Rafaela, eu diria assim, acho que a seriedade que as pessoas têm, o exemplo que a gente dá. Porque não adianta eu falar assim, eu sou sério, eu quero construir. A pessoa, se não vê que tem um passado, tem informações sobre aquele grupo de pessoas, não individualmente para mim ou para outro, mas no grupo, e sentir também no dia a dia o trabalho. Assim, o agradecimento e os elogios que os pais fazem, né? Eles falam mesmo. Hoje em dia já está mais fácil, até pelo WhatsApp eles mandam mensagem agradecendo isso, ou criticando aquilo, pedindo para melhorar. Mas na época não tinha esses recursos, mas foi muito importante essa convivência com a gente e ter a credibilidade que nós tivemos. Há 30 anos atrás, vocês pensaram em criar um trabalho que atendesse itens básicos, higiene, alimentação, de 30 anos para cá, porque desses 30 anos você está à frente muito tempo da creche. Você já é presidente há quanto tempo, Joaquim? Não, eu fui várias vezes presidente. Depois mas presente na vida da 29 creche? Anos. 29 anos. De 29 anos para cá, ainda existem crianças em Campinas que não têm acesso à alimentação, a itens básicos de higiene e ainda precisam desse cuidado tão prévio assim, antes de se pensar na educação? Sim, tem, e eu diria assim, porque vem migração de pessoas para Campinas, nascem novas crianças e vivem naquelas áreas difíceis de ter uma vida confortável como a gente tem em nossas casas. Então, pensando nessas crianças, né, que nunca vai acabar, eu acredito, por mais que o governo faça ou as instituições particulares façam, sempre vai ter criança, né? E tendo criança em área de risco, de família mais dependente, mais situação econômica mais difícil, vai ter necessidade de ser atendida nessas instituições. Quando vocês pensaram em atender as crianças e também ajudar os pais dessas crianças, quais eram as principais necessidades deles naquele período? Não, naquela época era o cuidar mesmo, ensinar a higiene. Orientar os pais para evitar constantes filhos, né? Ou seja, não tem muita noção, vai fazendo filho atrás do outro e dificulta a criação deles. Não é fácil, é oneroso criar um filho. Então a gente se reunia e tinha mensalmente reuniões com os pais, onde nós trazíamos pessoas para dar palestras orientando sobre essas partes de prevenção de ter mais um filho, a ensinar a limpeza, a higiene das crianças. Então, isso era um fato importante na época, né? Até hoje é isso. O critério para acolher crianças hoje na creche Menino Jesus de Praga é o mesmo que era antes? Crianças ainda de baixa renda, de famílias que ainda têm dificuldade social? Mudou em algum momento o critério? As famílias precisam contribuir de alguma forma ou não? Existe uma fila? Como que a assistência social absorve essa necessidade? Na verdade, o critério hoje em dia está mais aperfeiçoado, mas basicamente segue aquelas linhas do antigamente. Tipo assim, a criança ela tem que ser de área de vulnerabilidade. A renda familiar tem que ser até 2 salários mínimos, porque aqui é o período integral. Por que a gente insiste em manter período integral? Para que as mães possam trabalhar e ajudar o marido. Algumas são elas que cuidam mesmo da criança, não tem mais o pai da criança, né? Então ela precisa ter recursos para sobreviver e proporcionar à criança um crescimento, né? Aqui a gente cuida e educa, mas falta valores que a própria família tem que passar. A própria mãe, o próprio pai, para que eles sejam cidadãos que a gente espera, né? Não só agora, mas para o futuro também. E como foi a organização de vocês para passar de cuidadores para educadores? Bom, aí nós tivemos que investir na capacitação pedagógica das pessoas, dos funcionários daqui. Fizemos o convênio com a Secretaria Municipal de Educação, onde a gente segue as orientações que eles têm, né, para todas as instituições, não só a nossa aqui. E com isso,
não só investindo nesse pessoal da pedagogia, mas também na qualidade dos serviços oferecidos pela creche. Por exemplo, alimentação, a qualidade da alimentação. Então temos que ter pessoas da cozinha, pessoas auxiliares, a limpeza e higiene. Então temos que ter pessoas que fazem a limpeza em si. Tem a refeição. As crianças, como são pequenininhas, de 4 meses até 5 anos e 11 meses, os pequenininhos vão sendo treinados a comer. É um exemplo que eu dou. Você vai na praia, você vê aqueles pequenininhos com um baldinho, com aquela colherinha, tentar jogar areia dentro. Erra, né? A maior parte cai fora. Aqui no parquinho nosso também acontece isso, mas isso é um treinamento para daí a pouco ela estar pondo uma colher de comida na boca. Entendeu? Então essa evolução no dia a dia, você vai crescendo o conhecimento da criança, mas mesmo assim, naquela idade até 2 anos, 1 ano e meio, eles comem sozinhos. Uma boa parte cai, né? Não consegue pôr na boca. Mas nós sabemos disso, esse é um investimento para eles. Então terminou aquela turminha, eles saem para entrar outra. Antes que entre a outra, vem o pessoal da limpeza, limpa, higieniza a mesa, o chão, para que as crianças novas sentem e façam a refeição também. Os funcionários que dão conta de atender todas essas crianças são remunerados todos ou existe um corpo de voluntários que atuam dentro da creche? Olha, quando a gente fala em voluntário, é uma coisa que gostaria de abordar melhor. Mas todos os funcionários da creche são remunerados pelo CLT, exceto os diretores, né? Diretores, nós somos remunerados por Deus, né? Jesus. Então a gente faz isso em doação, em contribuição ao que a gente recebeu na vida, né? Então já estamos com uma idade já de bastante experiência e a gente foi bem sucedido na vida, então nós estamos retribuindo. Mas todos os funcionários, até a diretora administrativa, são remunerados. Qual é a sensação, Joaquim, que você tem pensando que se começou um trabalho de 30 anos atrás, se atendendo 9 crianças, e hoje a gente chegou a um número de 120 crianças? Qual que é o peso da responsabilidade de uma diretoria e de uma presidência de uma entidade como essa, da Creche Menino Jesus, de saber que se está educando e fazendo cuidados básicos de crianças que são o futuro da nossa sociedade, que vão construir o nosso país? Qual que é a responsabilidade que vocês têm perante essas 120 crianças? Olha, a responsabilidade, nós sentimos ela no coração. Por quê? Depende de nós o êxito e a continuidade da nossa creche. Então temos que fazer as coisas direito, nós temos que ser exemplos, para que as pessoas continuem acreditando em nós. E essa responsabilidade que a gente tem é de ter bons profissionais, para que essas crianças aprendam o melhor possível. E no meio desses profissionais, muitas vezes a gente não fica satisfeito com o desempenho de determinada pessoa. Depois de 1 ou 2 orientações, a gente faz uma substituição. Porque o nosso produto afim aqui na creche é a criança. Então, e a diretoria é importante nisso, porque a gente tem que correr atrás de recursos. A verba que vem da Secretaria de Educação... Existe já uma parceria de uma vinda de verba da Secretaria? Sim, a Secretaria tem um per capita que varia conforme a idade da criança, é chamado grupamento, e elas nos dão esse dinheiro. Mas isso não é suficiente para bancar o custo. Eu diria talvez uns 60% do custo de uma creche vem da parceria com a educação. Correr atrás de outros índices do dia a dia, como reforma, melhoria de espaço, troca de equipamentos da cozinha para agilizar, tudo tem que sair de recursos próprios, né? Recursos que nós corremos atrás, a diretoria vai buscar. Qual que é a expectativa para os próximos períodos aí de trabalho da creche? O que é sonho de um corpo diretor e de um presidente que já atua há tantos anos aqui dentro da creche? O que se sonha para os próximos anos? O que ainda pode ser feito que não foi feito pela creche? Olha, se eu falar para você, Rafaela, que esse ano, para começar o início do período nosso aqui, nós tínhamos mais de 370 fichas de inscrições. De fila de espera. De fila de espera para de 0 a 3 anos. E nós pudemos atender 16, mais ou menos. Então, de toda essa quantidade, só 16. Então, a diretoria sonha, de uma certa maneira, o que mais podemos fazer aqui? Então, a gente imagina que um dos itens é oferecer mais vagas na idade de 0 a 3 anos.
Para isso precisaria do quê, Joaquim? Um prédio maior, mais recurso? A gente precisa... O que precisaria para essa ampliação? Precisamos de um prédio maior, na verdade, né? Por mais que se tente adaptar esse prédio, mas temos que tirar coisas daqui e pôr num outro lugar, porque senão não caberia aqui nesse nosso espaço. Com 120 crianças, ele ocupa plenamente, inclusive a capacidade de oferta de alimentação, que é a cozinha. Então precisaríamos estar ampliando isso. A diretoria está pensando em meios, como podemos fazer para aumentar o espaço, a área construída e ter condições não só de aumentar a quantidade de crianças, mas de autossustentação. Porque nós temos que ser responsáveis e imaginar que daqui a alguns anos eu não estarei mais aqui, nem os outros demais colegas da diretoria. Mas quem vai assumir tem que saber de onde vem recurso financeiro, porque, como eu falei, 60% vem da parte municipal, os 40% que falta vem do nosso fruto de trabalho do dia a dia, né? Buscar recursos, as amizades com empresários, né? Que eles ajudam também, então é uma situação difícil. Essa geração está pronta para assumir um trabalho desse? Essa geração, qual geração? A minha geração está pronta para assumir uma responsabilidade que hoje pertence à sua, de seguir em frente com um trabalho de 30 anos? Talvez isso responda a parte da pergunta sua do voluntário, né? O que acontece? Eu fui funcionário da Robert Bosch há 43 anos. E já, imagina, 29 anos, faz 3 anos que eu estou aposentado, mas 26 anos atrás, eu já fazia parte de uma creche como voluntário, trabalhando. E tem muitos outros colegas que também seguiram esse desejo de ajudar o próximo, não só de ganhar, mas eu quero ajudar. E ajudar com tempo, porque muitas pessoas ajudam financeiramente. Ótimo que tem gente assim, porque nós precisamos da parte financeira. Mas também com tempo. E essa é a grande preocupação. Hoje, o voluntário está mais difícil de se conseguir. Ter desejo, porque muitas vezes quando você conversa com as pessoas, você sente que não, eu gostaria de ajudar, mas sair desse desejo de ajudar e praticamente pôr a mão na massa é muito difícil. De cada 10 pessoas, talvez uma venha. Eu fui feliz, né, quando me aposentei e acabei trazendo outros colegas que foram gerentes da Bosch e estão aqui ajudando. Nós formamos até um trio que tem aqueles conhecimentos de planejamento estratégico e podemos colocar isso a serviço da nossa creche, né, para oferecer o melhor trabalho, um acompanhamento, ter registros de tudo que se faz. Mas voluntário, eu faço até um apelo aqui, né, deveria mais gente se sentir pronto, ou não pronto, mas com vontade de começar. Aprende depois. Com o passar do tempo você vai aprendendo um monte de coisa. E também é importante dizer, com o passar do tempo você vai ficando feliz, porque você percebe que você está sendo útil, um pouco mais útil do que outras pessoas. E isso faz muito bem. Quando você vai dormir, que você deita, você fala, puxa vida, hoje estou ajudando aí algumas crianças aí a sair dessa situação difícil. Então é assim. Obrigada, viu, Joaquim? Eu conversei com o Joaquim Paulino de Oliveira Neto nesse primeiro bloco do programa Espaço Aberto. Ele que é presidente da creche Menino Jesus de Praga, nessa nossa primeira edição, em que saímos dos estúdios da TV Câmara e fomos até as entidades, então, para conhecer pessoalmente a rotina e como surgiu o trabalho de cada uma delas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Aberto, pela primeira vez saindo dos estúdios da TV Câmara e vindo até a creche Menino Jesus de Praga, para contar como foi que esse trabalho, que em 2014 completou 30 anos. Nesse segundo bloco eu converso com a diretora pedagógica, Rosane Ferreira, e para isso a gente está aqui na parte mais gostosa da creche, que é a brinquedoteca. Rosane, eu fiz essa pergunta no primeiro bloco para o presidente da creche, que é o Joaquim, e eu começo a entrevista com você fazendo essa mesma pergunta. Em 2006, vocês ampliaram muito o trabalho, né? Um trabalho que começou com 9 crianças, hoje já atende 120 crianças. A gente sabe que houve toda uma estrutura para que isso pudesse acontecer e a gente vai conversar sobre ela também. Mas qual que é o peso
para você que está à frente de decisões pedagógicas na vida dessas 120 crianças, de passar de cuidadora para educadora dentro da creche? Qual que foi o peso disso para você? Bom, o peso, ele foi um peso profissional e qualificou bastante o trabalho de todos nós. Você cuidar é uma coisa, você cuidar e educar é outra. Nós ampliamos o número de atendimento e ampliamos também a nossa faixa etária. Hoje, a creche ela se profissionalizou. Hoje nós temos profissionais habilitados para trabalhar com essa criança, que passa por uma faculdade, que passa por cursos de capacitações e que vem preparado para atender todas as faixas etárias, desde 4 meses até 6 anos de idade. Então, assim, embora a responsabilidade tenha aumentado, a gratificação também aumentou bastante. O Joaquim me contou no primeiro bloco que vocês pegaram os funcionários que já estavam na creche, que já tinham experiência diária com essas crianças e treinaram para que elas pudessem virar pedagogas e ensinar. Como que foi esse processo? Então, todas elas entraram para a faculdade, já tinham? Como que foi isso? Algumas estavam fazendo, mas a maioria não. Então isso foi um incentivo, inclusive, para elas. A maioria tinha ensino médio completo e fazia alguns cursos na FIAC ou na Secretaria da Educação. Mas aí elas se animaram e foram para a pedagogia. Então algumas fizeram cursos online, outras não, fizeram presenciais. E isso acabou fazendo com que a qualidade de vida delas também melhorasse. Então foi um conjunto, melhorou a qualidade de vida dos profissionais, dos funcionários, das famílias e, claro, das crianças. O aprendizado que vocês todos tiveram juntos na preparação dessa nova estrutura da creche ajudou naquilo que vocês já faziam, que era o cuidado básico com essas crianças? Ajudou, né? Ajudou e ampliou, né? Hoje nós vamos além de alimentar e de cuidar da higiene e tudo mais. Hoje nós entramos numa parte pedagógica em que a gente trabalha o desenvolvimento infantil de todas as faixas etárias, de todas as etapas do desenvolvimento. E as meninas que têm hoje a sua pedagogia, o magistério, elas também passam por um curso de capacitação na Unicamp, que é um dos requisitos para trabalhar aqui na creche, que faz parte da nossa metodologia, que é o PROEPRE. Nós conseguimos uma bolsa lá e desde 2002 nós estamos com esse programa na creche, que é o PROEPRE. Agora, a creche surgiu há 30 anos atrás com a necessidade de atender crianças em situação de vulnerabilidade. O que isso significa em sala de aula? É mais difícil lidar com crianças em situação social mais complicada? Elas dão mais trabalho? É necessário uma estruturação melhor, um estudo específico delas? Como que é no dia a dia de vocês a rotina com essas crianças? Não é necessário um estudo específico, mas é mais difícil, né? Porque muitas vezes a criança vem de um lar que é muito sofrido, de uma família desestruturada, que se envolve com drogas, muitas vezes com crime, que falta alimento, que falta roupa, que passa frio. Mas que falta amor também. Não tenha dúvida, né? Porque mais do que as necessidades físicas, as emocionais falam mais alto. Então, quando ela vem para a creche, entra nessa creche, que é um lugar bonito, arrojado, né? Então, ela consegue ver que ela tem esse direito de ter uma vida melhor do que ela tem. E que ela pode seguir isso para o resto da vida dela. Eu costumo dizer para todos assim, que a educação infantil ela é um alicerce de uma casa, né? Ninguém dá muito valor e ninguém reconhece muito a fase da educação infantil, mas ela é a que sustenta o ser humano. Então, a partir de todo o trabalho que é feito de 0 a 6 anos, é que vai se estruturar um ser humano para que ele seja uma pessoa mais voltada para o bem. Então, assim, a criança, ela vem com muita necessidade, com muitos buracos emocionais, né? E isso não significa, isso não é porque a família é uma família mais humilde, de conhecimento, de estudo. É porque é uma família que não teve possibilidades de se resolver adequadamente nessa parte emocional. Então ela vem com várias falhas. Mas, assim, a gente faz um trabalho específico, muitas vezes voltado inclusive com a família. Nós temos uma rede com posto de saúde, atendimento psicológico, a gente faz encaminhamento. Tem uma área assistencialista de vocês além da sala de aula, sim, né? Sim. Nós temos alguns parceiros que nos ajudam nesses casos mais difíceis. No começo do bloco, a gente abriu falando do peso da responsabilidade de se educar os futuros cidadãos. Se a gente está falando de crianças que saem de um lar desestruturado
emocionalmente falando e socialmente falando, é preciso ter algum preparo pedagógico, alguma atuação diferente em sala de aula para se pensar que talvez o futuro de crianças como essas estejam nas mãos da entidade, não dos pais? Sim, precisa ter um preparo pedagógico, não tenha dúvida, né? Um curso específico, uma capacitação específica, não. Mas um preparo, sim. Por quê? Porque você tem que acolher aquela criança de uma maneira que ela se sinta segura onde ela está. Porque ela vai verificar, ela vai perceber no transcorrer dos dias que aqui é um ambiente diferente da casa dela. Nós não podemos, muitas vezes, interferir na família, numa dinâmica familiar. Mas nós podemos colocar para essa criança da seguinte maneira: olha, aqui na creche a gente não fala isso. Aqui na creche a gente não bate. Aqui na creche a gente não grita. Não é papel da creche intervir em circunstância nenhuma. Mesmo que essa criança, aconteceu já, de chegar uma criança em sala de aula e falar, olha, eu fui violentada pelo meu pai há 2 noites atrás, ou dar sinais de que aconteceu alguma coisa desse tipo, e a professora aos poucos conseguir tirar isso da criança, a creche intervém, não intervém? Não, como que é esse Aí procedimento? intervém. Aí Já não tem... aconteceu com vocês situações? Não. Assim? Não. Nesse grau, não. Aconteceu situações num grau menor de descuido aí, vamos dizer. Mas aí intervém, chama-se a família, muitas vezes, orienta essa família, encaminha essa família para alguns órgãos, ou psicólogo, ou conselho tutelar, muitas vezes, né? Então, isso sim, isso a gente faz. Quando a gente fala em situação de risco, então a gente não está falando de uma criança que está passando por uma situação de violência, uma criança que está faltando... O que Negligência, negligência por exemplo, de cuidado? Uma falta de alimentação, uma falta de higiene, a negligência, a violência que a gente fala, incorpora a negligência também. Não precisa ser uma violência sexual, pode ser uma violência psicológica. Ainda nos dias de hoje, Rosane, Sim, os pais abandonam os filhos ao ponto de deixar descuidado desse jeito. O piolho é uma negligência. E é comum. O que tem acontecido com a nossa sociedade que as crianças andam largadas desse jeito? Eu acho que as famílias estão delegando muito para a escola, a educação integral do seu filho. E não estão participando dessa educação, não estão interagindo com a escola. Quando vocês pensaram em trazer a escola para período integral, pensaram que poderia existir essa possibilidade de dobrar a responsabilidade de vocês? Aqui sempre foi período integral, né? Nós ampliamos a idade. E ampliamos o número de crianças. Mas assim, o que é colocado sempre para as famílias? Que nós somos parceiros na educação dessa criança. E que nós que está em sintonia. Os valores da creche têm que ser os mesmos valores dessa família. Porque não adianta a gente falar uma coisa, ensinar uma coisa e a família outra, ou nada. Então, precisa ter essa participação. Eu acho que a carência maior hoje da criança não é alimentação, não é brinquedo, não é roupa, é amor. E limite? E limite. Também? Porque a família, o que acontece? A mãe hoje sai para trabalhar. E quando ela chega em casa, ela tem a janta para fazer, muitas vezes, a casa para arrumar, né? E ela não tem tempo de dar atenção, não tem tempo e nem quer dar atenção para o filho, porque ela também veio cansada. Então, muitas vezes ela pega essa criança e coloca na frente da televisão. E não conversa com essa criança. Então, assim, o que a gente vê é esse tipo de abandono, tá? Porque muitas vezes nós orientamos, olha, pai, mãe, fica 15, 20 minutos brincando com seu filho, dá essa atenção. Depois você vai cuidar da sua casa. É o máximo que pode acontecer. Ou seja, é o mínimo que pode acontecer, essa mãe dar essa atenção para essa criança. E muitas vezes a criança acaba indo por um caminho diverso daquilo que a gente quer que ela vá, por conta disso. Por não ter essa atenção, por não ter esse carinho. E nós não adianta, porque assim, carinho de escola é uma coisa, carinho de família é outra. E vocês não podem ser a única referência para aquela criança. Não podemos. E a criança vai passar por várias escolas, mas não vai passar por várias famílias. Aquela família vai ser única dela. E as famílias entendem isso? Pelo que vocês percebem ao longo do tempo? Nós estamos tentando fazer com que entendam. Esse é o nosso desafio, né? Algumas sim, mas a maioria não. E como que é a rotina dessas crianças aqui na creche? Elas chegam logo pela manhã, vão tomar café? Como que é o dia a dia delas? Chegam pela manhã, vão para a sala. Aí as professoras fazem um acolhimento, que é a roda da conversa, a chamada.
Nesse momento da roda da conversa é onde vem muitas histórias, né? O que aconteceu no final de semana, enfim. É um bate-papo com as crianças. Sim, é um bate-papo onde as com revelações, na realidade, são feitas. Exatamente, né? Aí elas vão tomar café da manhã e aí cada sala tem a sua programação, né? Normalmente as atividades de playground, de quadra, de área externa é pela manhã e depois as atividades mais pedagógicas, dirigidas, vai no período da tarde. Elas almoçam, os pequenos tomam banho primeiro, depois almoçam, tiram um soninho, porque o dia é longo, né? Das 7h30 às 5 é um dia comprido. Coisa, haja atividade. Isso. Aí eles acordam, tem um lanchinho, tem mais algum tipo de atividade, aí tem o jantar, né? E vão embora por volta das 4h30, 5h da tarde. A gente está falando de alfabetização ou não? Não. Prévia, um começo de alfabetização ou de atividades? De letramento. Tá. Qual que é a diferença entre letramento e alfabetização? Letramento é onde você está vendo que todos os lugares que você vê pela creche está escrito o que é, né? Isso é letramento. Então, a criança, é uma identificação que a criança vai criando com aquela imagem. Exatamente. Então, isso é letramento. Nós não alfabetizamos, porém, nós trabalhamos com alfabeto, com numerais, com quantidade. E algumas crianças saem lendo e escrevendo da creche. Outras não, outras ainda só querem brincar. Porque, na verdade, cada uma tem o seu tempo, né? O ano passado mesmo, nós saímos com 4 crianças lendo e escrevendo. Então, trabalhamos uma idade de 5 para 6 anos. Bastante coisa. Que é uma meta, na verdade, que você pensa uma meta nacional de que as crianças estejam plenamente alfabetizadas até o mínimo de 6, 7 anos de idade. Isso. Tá, já é uma vantagem e tanto para a creche saber que o empenho tem valido a pena, né? Tem que valer, né? Porque agora a gente também tem uma meta para cumprir, não é só o cuidar, é o educar também. Então, assim, nós não nos preocupamos com a alfabetização, porque isso é papel do ensino fundamental, não é mais o papel da educação infantil. Mas nós trabalhamos com letramento, porque onde quer que você vá, pelas ruas, você vê os outdoor, e aonde quer que você vá, tem letras, né? E quando a gente fala de educação, a gente tem aquela sensação de sentar, ler e escrever. Não. Colar, fazer colagem, brincar com massinha, sentar, ler e escrever. Mas quando a gente fala de um letramento e de um atendimento para crianças em situação de vulnerabilidade, a gente está falando também de uma questão de moral, de bons costumes, de educação, de, normas, de relação, de saber se relacionar. É dessa educação que a gente está falando que a creche incorporou nos seus últimos anos para atender essas crianças, né? Exatamente. E assim, o que a gente trabalha bastante são essas normas sociais, né? Essas questões de normas sociais, o limite, o esperar um amigo para poder falar, agora é minha vez, agora é a vez do outro, porque isso você vai levar para o resto da sua vida. Onde quer que você vá é assim, né? Você sempre vai ter que ter o outro do seu lado, competindo ou não com você. Então a gente tenta ter um ambiente harmonioso, mas de respeito e com muita autonomia. Rosane, foi em 2006 que a creche Menino Jesus de Praga começou a se estruturar para passar de cuidador para educador? Em que ano exato que isso aconteceu? Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, em 2002, começou todo esse processo, mas em 2006 foi o ano em que todas as ONGs e todas as outras escolas de educação infantil privada tiveram que se adequar a essa lei a lei da educação LDB. Então, todas tiveram que se adequar. Então, todas tiveram que começar a ter professores para todas as salas, não bastava mais monitor, mais auxiliar. Então, começou a qualificar o trabalho realmente. Quantos educadores, professores e monitores tem em sala de aula? Depende da idade? Não, nós temos uma professora para cada idade, desde o berçário. E qual que é a turma mais difícil de lidar? Vocês recebem criancinhas de 4 meses. Qual que é a responsabilidade de pegar uma criancinha tão pequenininha e cuidar dela? É muito grande, né? É porque a gente ouve tanto caso de negligência dentro das entidades privadas. Sim. Na creche fulano de tal, a criança ficou sem ser cuidada. E a gente imagina qual é o peso de você pegar uma criança tão indefesa e ter que tomar conta dela em período integral. Exatamente. Né? A turma que mais dá trabalho, vamos dizer assim, é a turma de 1 a 2 anos, né? Que já reconhece a mãe, que já sabe, já reconhece sua casa, enfim. Mas aqui precisa de mais atenção de 4 meses a 1 ano, porque é uma criança que ela não fala. Então, as pessoas que trabalham com essa faixa têm que ter uma sensibilidade e um olhar muito cuidadoso, porque ela tem que decifrar
o que a criança está manifestando sem a oralidade. Então, assim, é muita responsabilidade, sim. Agora, nós trabalhamos com um número limitado de crianças por sala. Que seria de? 10 bebês para 2 educadoras. Para 2 educadoras. E a outra sala, que é de 1 a 6 anos, são 16, de 1 a 2 anos, também com 2 educadoras. Então, nós respeitamos essa quantidade de criança por adulto, que é cientificamente comprovada, né? Um adulto dá conta de 5 bebês, por exemplo. E na prática dá? Que as crianças hoje estão impossíveis, né? Elas não param, estão agitadas. Não, é que assim, na verdade a creche tem as suas regras, né? Os combinados. Então a coisa flui melhor aqui do que em casa. E muitas vezes as crianças levam para casa as regras da escola, isso é muito legal, né? Então tem depoimento de pais assim que falam, meu filho chegou em casa hoje e pôs todo mundo sentado no chão da sala e falou, olha, agora a gente vai fazer umas regras, o que é legal, o que não é legal fazer com um amigo. Então assim, dá conta. Mas já não daria. E para a gente poder encerrar, Rosane, o que tem de expectativa aí? A gente está caminhando para um começo de 31 anos de creche Menino Jesus de Praga em cidade de Campinas. Imagino que um trabalho de referência, né, de reconhecimento na cidade. O que se pensa para um futuro, pedagogicamente falando, dessas crianças? O Joaquim falou no primeiro bloco que se pensa na possibilidade de aumentar esse número. Isso significa aumento de responsabilidade. O que vocês têm de planejamento de novo e até para 2015? Aí, o que está organizado? Bom, nós estamos assim, reformulando novamente o nosso quadro, né, de funcionários, se adequando da melhor forma. A professora hoje ela vai ficar o dia todo na sala, ela vai ficar período integral com a mesma turma, isso já vai qualificar bastante. A ampliação, assim, a gente gosta muito de desafio, né? E nós temos uma lista de espera aqui na creche muito grande, é uma lista de 380 crianças. Então, justamente por ser referência. Então, a gente sempre começa o ano com muita expectativa de novos planos, de novos passeios, de novos projetos. Então, esse ano, por exemplo, é um projeto que a gente vai estar implantando aqui na creche, vai ser o projeto da água. Né? Para discutir com essas crianças essa a questão que está tão grave. E da economia, exatamente. Então, a gente assim, não pode se alienar do que está acontecendo no mundo, né, no nosso país. A gente tem que trabalhar também com todas as nossas dificuldades aí. Mas a gente espera que seja um ano bom, se Deus quiser vai ser bem gratificante. E nós gostamos muito de desafios. E gostamos também de que as pessoas que trabalhem aqui gostam do que faz. Não adianta você só gostar de criança, né? Eu digo que para você trabalhar em educação infantil, você tem que ser apaixonado por esse trabalho. Tem que nascer para isso. Obrigada, viu, Rosane? Imagina. Esse foi o segundo bloco do programa Espaço Aberto. Nós, que dessa vez saímos do estúdio e viemos até a creche Menino Jesus de Praga para contar como é que é a rotina desse trabalho que já acontece na cidade de Campinas há mais de 30 anos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes para o último bloco. Até já! Estamos de volta, esse é o último bloco do programa Espaço Aberto, que hoje veio conhecer as dependências, a história e a rotina da creche Menino Jesus de Praga. E nesse último momento eu converso com a Érica Barbosa Duarte Fernandes, ela que é diretora administrativa. Érica, no último bloco eu conversei com a Rosane Ferreira, ela que é diretora pedagógica de vocês. E ela contou a grande novidade de 2015 no que diz respeito ao setor pedagógico, que é a implementação de uma discussão sobre água com as crianças. A gente sabe da grande crise aí que o país vem enfrentando. Como que vocês se adaptaram para a gente poder começar a falar de administrativamente do trabalho da creche? Como que vocês se adaptaram nesse período de água? Faltou água aqui? Como que vocês estão se organizando nesse meio tempo? Certo. Até o momento, nós não tivemos esse problema, até em virtude das caixas d'água que nós temos aqui na creche, né? Mas temos feito um trabalho com os nossos funcionários no sentido de questão de lavar as roupas, as capinhas, toalhas que as crianças utilizam. Então, nós tivemos uma diminuição, isso em razão dos banhos que a Rosane acabou comentando que nós deixamos de ter. A questão também de lavar aqui a instituição, apesar de ter todo um problema de higienização, de asepsia, mas nós também procuramos utilizar, em vez de lavar com mangueira,
Aqui a instituição nós temos utilizado mais os baldes, uma quantidade menor de água, não deixando de fazer toda essa higienização que é necessária aqui para a instituição. Porque é uma demanda grande, né? A gente está falando de um atendimento nível integral de crianças que entram de manhã e saem no final da tarde, que demanda haja água para limpar tudo isso, fazer comida, são muitos detalhes, né? Sim, mas a gente procura, assim, conscientizar os funcionários, né? Toda reunião que é feita, conscientizamos os funcionários para que, de fato, utilize mais baldes, uma quantidade menor de água. Mas isso não impedindo que seja feita a higienização de acordo com o uso dessa água. Que o andamento tem que acontecer, né? Com certeza. E administrativamente falando, Érica, quais são as maiores preocupações que se tem na creche? Quando as crianças chegam, a primeira preocupação é com a segurança delas, é isso? Sim. Então, nós temos funcionários que ficam no portão, temos 2 monitoras e um auxiliar de manutenção que fica no portão recepcionando essa entrada das crianças. Então, nós procuramos sempre estar dando esse atendimento às nossas famílias, né? E para que as crianças cheguem em segurança. E o que é mais a preocupação de vocês na rotina, no dia a dia, administrativamente falando? É preocupação sua dizer, por exemplo, o período de aula está acabando, o intervalo está chegando, o lanche está pronto, a cozinha está andando? Como que é a correria de um trabalho? Nós temos todo um horário a ser seguido, né? Então, as crianças já chegam, já tem que estar com o lanche, café da manhã pronto. Então, os funcionários assim da cozinha, assim que chegam, eles acabam preparando esse café da manhã, porque por volta de 8h15 no máximo tem que estar pronto esse café para fazer o atendimento das crianças. Logo em seguida, ao preparo do café da manhã, as funcionárias da cozinha já se preocupam em iniciar o almoço, porque a primeira turma aqui do berçário 1, que são os bebezinhos até 1 ano, eles almoçam às 10h15. Então já existe essa preocupação com relação ao preparo do almoço. Então aqui a rotina, assim, o pessoal da cozinha, eu tenho uma cozinheira e 2 auxiliares de cozinha. Elas não param, elas simplesmente já terminam o café da manhã, já iniciam o almoço, sempre o almoço é acompanhado de uma fruta ou de uma sobremesa, né? Logo em seguida já vem o lanchinho, às 2h nós temos uma fruta para todas as crianças. Terminando isso, nós já temos o lanche da tarde, que é a saída das crianças. A última refeição delas é o lanche da tarde. É o lanche da tarde. Então, nós temos a sopa para os bebês e temos um lanche, um leite, uma vitamina, um suco, sempre acompanhado de um bolo, de um pão. Então, o cardápio é bem variado. Esse cardápio é baseado num cardápio que a SEASA acaba destinando às instituições, né? E aí a gente simplesmente segue esse cardápio. Então, nem bem termina o café da manhã, já inicia o almoço. Terminando o almoço, já inicia um lanchinho às 2h da tarde e logo em seguida o lanche da tarde. Além do recurso que vem, que a gente sabe que uma parte de se manter a entidade vem da prefeitura, né? Vem de um convênio com a prefeitura, mas no que diz respeito à rotina diária, o SEASA entra apenas com lanche. Com o lanche, perfeito. E aí a gente conversou... Destinação de frutas, né? De hortifruti. A orientação nutricional também vem deles. Também. Da parte das crianças, nós temos a nutricionista do SEASA. Agora, no primeiro bloco, a gente conversou com o Joaquim, que é o presidente da creche, e ele contou que existe, então, essa parceria com a prefeitura no que diz respeito a 60% aí dos recursos mensais, digamos, que vocês utilizam. No que pode ser usado, Érica, esse recurso público? Ele é utilizado na parte de pagamento de funcionários, é utilizado na parte da manutenção da instituição. A parte maior é utilizada porque na folha de pagamento, né? E na parte de manutenção mesmo, de reparo da instituição. E aí nós acabamos tendo precisamos de uma complementação para esse recurso, né? Para onde esse recurso não pode ir? No que ele não pode ser usado? Não pode ser usado para alimentação, porque é destinado pelo SEASA, e alguns materiais de bens materiais. Então, computador, relação a bens materiais, nós não podemos utilizar esse recurso. E como que vocês se viram aí ao longo de 30 anos levantando recursos? Da onde vem esses 40% que também é tão essencial quanto os 60% para o andamento da creche? Uhum. Então, aí nós temos eventos que são realizados, nós procuramos no decorrer do ano ter um evento por mês, para poder levantar esse recurso para complementar as nossas despesas. Então, aí nós temos bazares beneficentes, que são realizados 3 no decorrer do ano.
Nós temos festa da pizza, que são 2 no decorrer do ano. Nós temos bacalhoada, temos feijoada. Então, nós utilizamos desses tipos de eventos para levantar fundos para poder complementar aos 40%. Vocês realizam esses eventos dentro do prédio? Tem dentro do prédio e tem também dentro da igreja Menino Jesus de Praga. Então, hoje, como o espaço físico não permite que nós possamos fazer uma festa de pizza, porque ele leva 3 dias. Então, tem todo o preparo na sexta-feira, em preparar o material, preparar o espaço físico, e depois tem o sábado e o domingo. Então, aqui, com o andamento das nossas atividades, né, nós não temos condições de estar preparando essa pizza aqui. Então, nós utilizamos hoje o espaço da igreja para isso. Agora, o bazar, a bacalhoada, nós temos sempre realizado hoje, há uns 3 anos atrás, no Clube Regatas. Então, nós temos uma parceria com eles, a bacalhoada é realizada lá. A feijoada nós costumamos realizar na Catedral do Chopp, que é um outro parceiro forte nosso, né? Então, nós temos a feijoada. Assim, mais a adesão é grande, então, sim, para participar da sociedade, a adesão é grande para se envolver nisso tudo. Temos também os contribuintes, né, que são frequentadores da igreja, que acaba também realizando uma contribuição aqui para a instituição. Então, é dessa forma que nós levantamos os recursos para complementar os 60%. E a iniciativa privada ajuda vocês de alguma forma? Temos algumas empresas que colaboram sim conosco, né? Ou na parte financeira, ou mesmo em materiais que estamos precisando, né? A parte de computadores ou algum outro material que nós precisamos, nós temos as empresas privadas que colaboram. Você está à frente da diretoria administrativa da creche Menino Jesus de Praga há quanto tempo já, Érica? Há 3 anos. Há 3 anos. 3 anos. Pela experiência que você sabe que a creche passou nos últimos anos e por esse período que você está aqui nesses 3 anos, em algum momento a creche passou por uma grande dificuldade financeira e pensou em reduzir o seu trabalho, ou pensou em desistir, ou chegou a esse ponto em algum momento, ou sempre foi surgindo uma nova oportunidade, um novo evento e sempre foi contornando a situação? Na verdade, nós estamos pensando até na ampliação do trabalho aqui da instituição. Então, esse é um dos motivos mesmo com essa ampliação de atendimento, com essa ampliação do espaço físico, levantar recursos, né, para que possa complementar esse trabalho aqui na instituição. Quando a gente fala de uma instituição que atende 120 crianças, qual que é o maior desafio administrativo? É levantar recurso ou é a rotina trabalhosa que dá a controlar quem cuida de todas essas crianças aqui dentro? Eu vejo que são dos 2 lados. Tem essa preocupação do recurso financeiro, né? Porque, de fato, para a gente estar caminhando, sobrevivendo, depende desse recurso financeiro, a gente depende de fazer o pagamento dos funcionários, tudo. Mas tem a preocupação também do nosso dia a dia, né? Porque você trabalha com os funcionários, então tem aquela preocupação deles estarem bem, deles estarem satisfeitos para poder fluir o nosso trabalho, dar qualidade de vida para eles, porque também se eles não tiverem essa qualidade de vida vão acabar se adoentando, vão acabar se afastando aqui da instituição. São 120 crianças, então você imagina se a gente tem problema de funcionário, de falta, como que fica a questão do preparo da alimentação, como que fica a questão da limpeza da instituição como um todo, como que fica a questão da segurança da criança, porque eu vou estar sem esse funcionário. Então, como que a gente vai caminhar nesse sentido? Então, eu tenho as 2 preocupações, tanto a parte financeira para poder manter, para que a gente consiga manter o prédio, para que a gente consiga ter essa preocupação de ter boa instalação, né, para que as crianças tenham uma qualidade de vida, e a questão dos funcionários também. Então, tem essa preocupação, tanto financeira como do espaço físico como um todo. Hoje vocês têm quantos funcionários mantidos? 25 funcionários. É bastante gente. São 25 funcionários, sendo 3 na cozinha, 3 na limpeza, 3 no setor administrativo, e os demais são os professores e monitores aqui da instituição.
E como que fica a relação de outros eventos, além do levantamento de eventos que vocês fazem para levantar recurso, que são as feijoadas, bacalhoadas e afins, vocês têm outros eventos fixos voltados para as crianças, datas especiais, mães, crianças, sim, Natal? Sim. Nós procuramos seguir o calendário. Então tem, de fato, já inicia sempre fevereiro, março com o carnaval, né? Então tem toda uma programação aí para as crianças. E depois nós temos Dia das Mães, na Páscoa e Natal, Dia das Crianças. Então nós procuramos sempre ter um evento e procuramos trazer as famílias para alguns eventos aqui na instituição, como por exemplo no Dia das Mães ou no Natal. Nós procuramos trazer as famílias para que estejam envolvidas com o trabalho aqui da instituição, porque a gente vê que é importante essas famílias estarem se envolvendo, conhecendo o nosso dia a dia, que não vê aqui como eu vou deixar a minha criança e a instituição que se preocupe, né? Então ela tem que entender que nós somos um parceiro, nós dependemos dessa família aqui na instituição para que o nosso trabalho caminhe. Então, nesses eventos, a gente procura sempre estar trazendo a família assim que é possível. É recíproco então, isso? Elas interagem da forma que vocês esperam? A participação delas é como deveria ser? Não, nós gostaríamos... Eu falo que é um trabalho lento, né? Então, é um trabalho de conscientização da família. Então, já há anos que a gente vem procurando trabalhar dessa forma, procurando trazê-las aqui, envolvê-las aqui no trabalho. Então, é um trabalho lento. Acredito que, na medida dos anos, a gente vai sempre conseguindo mais famílias para participar aqui do evento. Ainda é um processo lento, a gente precisa um trabalho maior com essas famílias, né? O que te motivou, Érica, a entrar para o corpo diretor da creche Menino Jesus de Praga? É o trabalho mesmo de coordenar, de estar envolvendo com os funcionários, de estar entendendo esses funcionários, né? Eu entrei aqui na instituição como assistente social, trabalhando diretamente com as famílias, as visitas domiciliares, e depois passei para essa parte de coordenação. Então, de estar envolvendo, conhecendo esses funcionários, entendendo esses funcionários, vendo a questão da instituição como um todo, toda essa preocupação, né? É uma diretoria muito presente, isso é um incentivo para nós funcionários, né? Deles estarem presentes, eles estarem acompanhando o nosso trabalho. Então, esse é um incentivo muito grande para que a gente continue nesse papel, para a gente continuar nessa função. Ficou mais fácil para você começar tendo contato com as famílias e terminar administrando quem vai cuidar delas? Como que foi essa mudança? Como que era a rotina de você antes, quando era da área de assistência social? Você tinha que visitar as famílias, é isso? Sim, o trabalho era mais nesse sentido, né? Porque para a gente poder estar admitindo essa criança aqui na creche, tem toda uma lista de espera, e dessa lista de espera tem que selecionar essas crianças. Então, precisava conhecer um pouquinho essa família. Então, nesse momento a gente faz a visita para conhecer a questão financeira, porque aqui um dos critérios é uma renda familiar de até 2 salários mínimos, né? Então é necessário você fazer a visita, conhecer essa família, conhecer esse perfil dessa família para estar trazendo-as para cá. Então acabou, e isso também, esse conhecimento acaba ajudando nesse dia a dia. Trabalho muito direto com a diretora pedagógica nesse momento dessa seleção, pela experiência, o que a gente pode estar trazendo de benefício para essa família, encaminhamento. Então, isso acabou ajudando aqui, né? Quais são as suas expectativas para um possível crescimento da creche, para um começo de ano agora, que as crianças estão voltando, a creche está pronta, está tudo preparado, tudo organizado? Qual que é a expectativa daqui para frente? Acho que o ponto fundamental que eu já falei é estar trazendo essa família para participar mais do trabalho da creche. Esse é um ponto, tá, que a gente precisa estar trazendo para ela conhecer mais, participar mais, se envolver mais. E o segundo ponto é estar conseguindo manter o trabalho institucional, poder estar colaborando com a diretoria no sentido dessa ampliação, que é uma proposta aí grande que a gente tem pela frente. Eu acho que o foco maior, a missão maior é essa mesmo, de ampliação do nosso trabalho. Então a expectativa seria isso, estar trazendo essa família para participar mais do trabalho dentro da instituição, e a questão da ampliação do nosso trabalho. Então, manter o espaço físico hoje e poder fazer essa ampliação, que é a nossa proposta aí para 2015, 2016. Esses eventos todos de arrecadação de custos para a ajuda da entidade ficam disponíveis no site de vocês? Fica.
Nós temos sempre uma com pessoa, divulgação. um monitor de informática, que ele faz essa manutenção mensal, então sempre é colocado no site todos os eventos, datas e horários. E o primeiro evento nosso agora, no mês de fevereiro, final de fevereiro, é o Bazar Beneficente. Que vai ser o primeiro bazar de 2015. O primeiro bazar de 2015. Se você, então, que está nos assistindo, quiser participar, você vai ver aí na tela o site da creche, que é www.crechemeninojesusdepraga.org.br. Nela é possível, né, Érica, acessar os eventos, datas, programação e também conhecer um pouco da creche. Isso. Para quem quiser, de repente, de uma forma ou de outra, se sentir interessado em ajudar, em colaborar de algum jeito, né? Perfeito. E também fica aí na nossa tela o telefone da creche, você que tiver mais interesse em conhecer os detalhes da creche Menino Jesus de Praga, que é o 19-3253-1784. Érica, obrigada pela participação, obrigada por abrir as portas da creche para receber a nossa equipe. Esse foi o programa Espaço Aberto. Nessa 1 hora nós conhecemos detalhes da rotina, de surgimento e de como funciona o trabalho de uma creche que é referência na cidade de Campinas e que já atua aqui há mais de 30 anos. Nós agradecemos a sua companhia e até o próximo programa.